Elisete travou lá. Bom, amém. Vamos começar a aula. Vamos começar orando por essa aula, amém? Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante da sua presença, agradecendo por mais uma oportunidade de engrandecer o seu santo nome com o nosso aprendizado, com sabedoria, buscando a sua sabedoria, porque sabemos que a sabedoria vem do Senhor, como diz lá em Provérbios, né? Se alguém busca sabedoria, que busque, que peça ao Senhor, em nome de Jesus, me corrijam se eu estiver errado, que eu acho que é Provérbios. Em nome de Jesus, nós colocamos tudo no seu altar, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando e que esteja usando a voz do professor nessa aula, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o novo livrinho de aulas desse último trimestre, né, o quarto trimestre de 2023, que é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a intenção dessa aula é mostrar que a Igreja de Cristo tem uma grande missão nesse mundo, que é pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, a lição 1 é a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Primeiro, o que é a grande comissão, né? A grande comissão são as pessoas que realizam o ID, né? E o enfoque etnocêntrico, né? Vamos trabalhar sobre o que é etnocêntrico, que é uma palavra difícil, né? Vamos pegar aqui, eu peguei uma definição aqui de etnocêntrico. Na verdade, eu vi duas definições aqui, e uma eu achei interessante, né? Uma é que, assim, diz que a palavra etnocentrismo é um conceito que vem dos radicais etno, de etnia, e centrismo, de centro. Portanto, etnocentrismo é o ato de julgar a cultura do outro baseado nas suas próprias culturas, nas suas próprias crenças, morais, leis, costumes e hábitos. Essa é uma definição, eu achei interessante. Mas tem uma outra definição que é dada pela lição, que é etnocentrismo. É a visão de mundo caracterizada de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante que os demais. Então, assim, tem aquela pessoa que vê o comportamento cultural, moral de outras pessoas e acha que a dele é a certa, e tem aquelas que avalia o comportamento etnocêntrico como uma visão do mundo, né? E não simplesmente como algo baseado na cultura do outro em relação à minha cultura. Então, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Texto áureo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui não está dizendo pregar o evangelho somente aos judeus, somente ao pessoal do interior, ou só ao pessoal da capital. Aqui está dizendo a toda a criatura. Que está em Marcos 16:15. A verdade prática desse versículo é a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Bom, senhores, então, assim, é uma ordem imperativa de Jesus. Jesus não está dizendo, pode ser que dê certo, pode ser que você faça, se der tempo você faz, se não der você não faz. Na verdade, Jesus está mandando, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E esse ide dele tem uma importância gigantesca que nós vamos ver ao longo não só dessa lição, mas de todas as lições, porque esse livro ele tem um enfoque de falar sobre missões, sobre sair, pregar o evangelho. Amém? Então, assim, é uma ordem imperativa de Jesus, é a ordem, não é pedido, aos seus discípulos,
que aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Então, a pregação do evangelho no mundo tem que ser universal, tem que ser em todos os cantos da terra. Amém? Então, nós estamos fazendo a nossa parte aqui no Cocaia, em Guarulhos, nesse exato momento. Leitura bíblica em classe. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa parte de leitura bíblica. Essa leitura nós temos tempo, essa lição nós temos tempos para buscar nos aprofundar um pouquinho mais nas escrituras com relação à aula. Segunda-feira, o texto de Mateus 9, 37 e 38, que diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos. Jesus se dirigiu e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, a missão de pregar o evangelho, ela é grande, tem poucos trabalhadores. E por isso que é imperativo que você faça isso. É imperativo que você pregue. E assim, Deus está dizendo assim, ele se dirigiu a seus discípulos. E nós somos seguidores de Cristo. Então, nós somos seguidores dos seus discípulos. E nós precisamos entender que existe uma verdade, como ele diz, que é grande realmente. A seara na verdade, é grande, ele diz. Porque é grande o desafio, é grande para você o terreno a ser cultivado. Né? Nós estamos falando aí de quantas pessoas você conhece que não servem a Jesus. Perdeu a conta? Então, é porque é grande a seara. Amém? É grande. Terça-feira, texto de Romanos. Cadê o Romanos? Sumiu Romanos aqui na minha Bíblia. Texto de Romanos 15, verso 20, que diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Interessante esse versículo, né? Porque ele fala o seguinte: a gente tem que se esforçar, né, para pregar desse modo, por pregar o evangelho, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho requer esforço, requer dedicação, requer atitude, requer de você dar o primeiro passo, de falar. Hoje foi interessante porque no meu trabalho a gente distribui alguns panfletinhos de divulgando o nosso trabalho, né, de algumas ofertas de telefonia. E hoje um dos meninos, ele pegou assim, e colocou o nome, o telefone dele e um versículo. Aí ele colocava o nome, o telefone dele e um versículo. Aí ele mudava, pegava um outro versículo. E aí a gente ficou trocando versículos, né? Ah, põe esse. Ah, põe aquele, põe isso, põe aquilo. Parece uma coisa boba, né? Mas é uma coisa que é um mandamento a toda criatura, esforçando, ele estava se esforçando. Ele tinha um bolo assim, ó. Deixa eu ver, cadê a câmera? Um bolo assim, ó, de panfletinhos para entregar. E ele estava se esforçando, como está dizendo aqui, ó, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho. É um esforço pequeno, mas pode fazer uma diferença tão grande na vida da pessoa. Um versículo pode mudar a vida de uma pessoa, se Cristo assim desejar. Amém? E eu sei que ele deseja. Esforçando-me desse modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Você vai pregar um ID, você vai pregar um ID para pessoas que já são convertidas? Amém. A palavra é viva e eficaz e ela se renova a cada dia. Mas aqui Paulo está falando, Paulo está falando de pregar para quem não conhece ainda a palavra. Pregar o evangelho a toda criatura. Então, a toda criatura envolve aqueles que já conhecem e aqueles que já não conhecem. Nesse versículo, ele está sendo específico para pregar para aqueles que ainda não conhecem, para não edificar sobre, obra alheia. Amém? Quarta-feira, texto de Lucas. Lucas 24, 49. 24, 49. Então os levou. Opa, peraí.
empenhado. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Cheios do Espírito Santo para cumprir a grande missão. Jesus não falou, sai por aí pregando o evangelho à torta e à direito e depois a gente reveste vocês com o Espírito Santo. Amém? Ser revestido com o Espírito Santo é um reforço importantíssimo na hora de você pregar o evangelho. E eu vou te explicar por quê. Porque, às vezes, você vai encontrar pessoas que vão vão ter dúvidas e vão afrontar, muitas das vezes, não é só as dúvidas, são aquelas pessoas que também querem afrontar o evangelho. Por não crer, elas vão fazer perguntas capciosas. Fizeram isso com Jesus, né? Só que Jesus era diferente. Ele sondava os pensamentos. Tem uma parte da Bíblia que diz que ele ouvindo os pensamentos das pessoas, ele já se antecipou em explicar. Ele nem esperou que as pessoas falassem alguma coisa. Então, ele já se antecipou a explicar. Isso significa que Jesus estava revestido com poder. E isso, quando você for pregar o evangelho, e se você estiver revestido do poder também, o Espírito Santo fala por você. O Espírito Santo vai falar por você quando você for, se você estiver buscando e se revestindo com poder, como está dizendo aqui, ó, fique. E aí ele diz assim, ó, e então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse que assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos. Então ele estava ali abrindo o entendimento. Então isso é possível com o Espírito Santo. Amém? Eis que vou envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Cristo não chegou falando, vai aí, o ide à torta à direito, sem antes você conhecer a palavra. Não dá para falar daquilo que você não conhece. Não dá para falar daquilo que você não vive. Seria demagogia, né? Bem? Quinta-feira, Gênesis 3:15. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus deseja alcançar os povos do mundo inteiro. Então, assim, haverá uma inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Deus quer alcançar todos os povos, aqui mesmo aqueles que foram separados entre a inimizade. Amém? Sexta-feira, texto de Atos 9:15, esse nós vamos ver lá na frente. A missão da igreja de expandir o reino de Deus em todas as nações. Sábado, texto de Lucas, arrependimento para o perdão dos pecados. Gente, nós temos o espaço aberto para vocês perguntarem e participarem, tá? Como sempre. Mateus 28:19, vamos para a leitura bíblica em classe. Mateus 28:19 e 20, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto de Mateus diz assim, portanto, ide, é Deus falando, Jesus falando, vai, ensina as nações. Então, aquilo que você aprende com o evangelho, aquilo que você aprende nos cultos, aquilo que você aprende na escola dominical, aquilo que você aprende nos louvores, não é para você guardar para você. Aquilo é para você passar adiante. Aquilo é para você usar o id. Ensinar em todas as nações. Então, tudo que você está aprendendo agora é para você ensinar alguém. Deus teve um propósito na sua vida. Não é para você simplesmente sentar, aprender a palavra sem ficar esquentando o banco da igreja. Tem mais irmãos que precisam disso. Né? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas esse crente é chato, só fala de Deus, só fala de Deus, só fala de Deus. Olha, realmente,
nós comunicamos que falamos muito de Deus e prometemos falar mais. Às vezes tem vidas dependendo de um versículo, tem vidas dependendo de uma palavra sua, tem vidas dependendo de um testemunho seu, um louvor. Eu já vi tanta gente ser mudada por conta de um louvor. Aquele louvor que entrou na mente. Porque o louvor, ele é a palavra de Deus cantada. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta como espada de dois gumes que entra entre as juntas e medulas. Essa transformação da palavra, do id, ela é de dentro para fora, mas ela precisa chegar externamente. Ela só vai entrar, vamos lá, por definição, entrar é porque estava fora. Né? Então a palavra de Deus só vai entrar como juntas, como espada de dois gumes lá, só vai entrar se alguém pregar. Então a seara é grande, como foi dito, né? Então, assim, verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, não é só também pregar. É pregar e as pessoas precisam guardar isso. Quando você aprende sobre a palavra de Deus, você precisa guardar isso no seu coração. E no momento certo, o Espírito Santo vai te usar isso, vai usar isso que você tem guardado para ministrar na vida de outras pessoas. Está entendendo a importância de guardar a palavra? Então, assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mandamento. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus ensina, ele ensina, manda, diz que vai estar com você, e no final ele mesmo diz que assim seja. Porque amém significa que assim seja. Então, meus amigos, vamos entender. É o id, guardar todas as coisas que ele tem mandado, e ele ainda faz a promessa de que estaria com você todos os dias. Oh, glória. Então, ele guarda, ele fala para você assim, guarda todas as coisas e serás guardado. Porque se ele vai estar com você todo dia, você está guardado. Então, guarda todos esses momentos. Quer ser guardado por Jesus Cristo? Guarda todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu vou estar com vocês todos os dias. Olha isso. Guarda as palavras e eu vou estar com você todo dia. Deus está fazendo uma promessa para você aqui hoje. Guarda todas as minhas palavras. Guarda os meus ensinamentos. Ide. Guarda no seu coração. E eu vou estar com você todos os dias. Só que para aquela pessoa que você ama, que ainda não conhece o Evangelho, como é que ela vai guardar algo que ela não tem? Você precisa entregar para ela. Guarda no seu coração, mas entrega para a pessoa. Marcos 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se, condicional, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, assim, o Senhor está dizendo que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o contrário disso é condenação. O id de Deus, ele é bênção. Obedecer é bênção para a sua vida. Quer ter bênção na sua vida? Obedece o que o Senhor está falando aqui. Guarda as palavras, tudo que eu tenho mandado. Né? Quem crê e for batizado, é mandamento. Você precisa ser batizado. Você precisa crer para ser salvo. Então, assim, o id de bênção, o obedecer de bênção, o id é bênção, e obedecer de Deus é bênção. E esse id tem promessas, porque ele diz aqui, eu vou estar contigo todos os dias. E se você beber alguma coisa que te faça mal, um veneno, alguma coisa, não vai te fazer mal. Se você pegar em alguma coisa mortífera, ou se tiver algum perigo de morte, se você está fazendo, guardando as coisas no seu coração, se você está fazendo o id, e se você está guardando as coisas que ele tem mandado, não vai te fazer mal. É grande isso, né? É forte isso. O Senhor está falando aqui. Agora, para aqueles que não fazem o id, aí está dizendo aqui, ó,
Você já está condenado. Para aqueles que não guardam as coisas que eu tenho mandado, já está condenado. Então, quer receber bênção, quer ser salvo, faz o id. E aqui ele fala assim, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Além do Senhor dizer para você que você não vai ficar doente, ele ainda te dá o poder de você orar e impor as mãos e curar as pessoas. Olha que poder você tem na sua mão. Glória a Jesus Cristo, porque o poder vem dele. Nós mesmo por si, nós não produzimos nem poder nenhum. É tudo por ele. Então, ou seja, ele está dizendo para você que você será livre, vocês serão livres e também livrarão. Vocês vão andar pelo caminho, sendo livrados e livrando. Olha a importância do ID, meu irmão. Você parou para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar no tamanho desse ID. É por isso que é imperativo. Que Deus, Jesus Cristo, ele diz imperativamente, vá, ide. Amém? Então, o tema desse trimestre perdão, uma observação. Eu falei assim que o id é bênção, mas a desobediência também tem consequências. Amém? O id é bênção, tem promessas, mas a desobediência tem consequências. E é a condenação. Lembra que eu falei na última aula que o o evangelho é sempre crescendo? É sempre uma fase após a outra, após a outra, após a outra, após a outra. Então, aqui nós estamos numa fase de que nós já recebemos o leitinho do papai, agora nós temos o alimento sólido. E esse alimento nós temos que repartir, nós temos que partilhar o pão entre as pessoas, partilhar o conhecimento, partilhar o amor, partilhar o evangelho. Amém? E isso tem consequências, tem promessas. E não fazer isso tem consequências. Bom, o tema desse trimestre é a obra missionária. Então, a gente vai estudar a seguinte temática: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Eu vou pregar hoje, depois eu vou parar. Eu vou pregar aí por um mês, depois eu vou parar. Não, é até a volta de Cristo. Até a consumação dos séculos, que é quando ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Depois, ele estará conosco até a consumação dos séculos, depois nós estaremos com ele. Amém? Interessante isso que o Espírito Santo acabou de falar comigo. Bom, então assim, a gente vai ver que essa obra de missões, ela envolve evangelização local e transcultural. Isso a gente vai falar para frente aí também. Que eu acho que é interessante a gente abordar que o ID de Deus, a gente não vai pregar só para pessoas que estão com o coração aberto, pronto, esperando a palavra de Deus. A gente vai pregar para pessoas que estão machucadas. A gente vai pegar pessoas que têm uma outra cultura. A gente vai pegar pessoas que vai falar assim como eu ouvi uma pessoa falar hoje. Eu fui criada no terreiro de Umbanda desde pequeno, e o mais importante é que eu sei que Deus está lá também. A pessoa falou isso. Você já pensou no nível de dificuldade de você fazer o ID para uma pessoa dessa? Que ela cresceu nesse engano? Isso tem que ser aos pouquinhos. Isso tem que ser com calma, né? E quando você se deparar numa situação dessa, olha o Senhor para que Ele possa te dar instrução de como chegar nessa pessoa. Amém? Falar do seu amor, falar da sua misericórdia, até que você chegue ao ponto de falar sobre os ensinamentos que Deus, aquilo que Deus permite que não faça, o que é lícito, o que não é lícito. Então, isso a gente vai caminhando. Assim como alguém começou a falar com você, começa a falar também. Bom, então, para tratar desses e outros assuntos, a gente vai falar nessa lição e vamos entender os objetivos dessa lição, né? Então, assim, o conceito, a grande missão, explicar missões transculturais, afirmar a visão global do evangelho no mundo. Então, tudo isso a gente já deve ter na mente de como que vai ser. Amém? Vamos ler nosso livrinho. Introdução. Nesse trimestre, estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do evangelho no mundo. Então, veremos que
Missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Muita gente acha que missões é só o cara pegar a malinha dele e viajar para outro país para ficar pregando em outros lugares. Não é bem assim. Você pratica missões no seu trabalho, quando você fala de Deus. Você pratica missões na sua escola, quando você fala. Você pratica missões quando você vai à casa de um familiar, mesmo ele morando do seu lado, no mesmo quintal, ou morando em outra cidade, em outro estado, em outro país. Então, missões, elas são transculturais, são ocidentais, elas mudam, são missões que podem mudar desde uma casa, uma rua, uma porta, ou transpassar continentes. E uma coisa importante da característica de missões é que ela também, como eu disse, ela é transculturais. São culturas diferentes, povos diferentes, línguas diferentes, mas que graças ao ID de Jesus, ela chegou até nós. Né? Pensa o seguinte, o evangelho foi pregado em Roma, foi pregado na cidade de Tessalônica, foi pregado em Corinto, foi pregado na Itália. Agora eu te pergunto assim, se não fosse transcultural, isso teria chegado até a gente? Não. Né? Provavelmente ficaria apenas na cultura daqueles povos de Jerusalém, daquela época. Então, ela é transcultural e a gente precisa entender que existe uma visão global dessa obra. Né? A grande comissão. O que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento. Se você for ver depois lá em Isaías, em Gênesis, em Mateus, como a gente já leu algumas coisas aqui atrás. E também no Novo Testamento, como Mateus e Atos, como a gente viu aqui atrás. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada aos seus discípulos. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então, ou seja, você pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção. Forte, né? Eu sei que é meio impactante, mas não é uma opção. Eu vou pregar, eu vou falar de Jesus Cristo. Eu acho que eu vou. Ou é melhor eu não? Não é uma opção. É um mandamento. Jesus mandou. Amém? Então, assim, vamos obedecer. Então, se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem semelhante de Deus, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. É uma observação aqui do livro que eu achei interessante a gente ler. Tem uma imagem que eu peguei aqui, que é a imagem do entendimento da grande comissão. Deixa eu pegar aqui. Opa, visão do mundo. Deixa eu ver aqui. A importância. A importância do entendimento da grande comissão. Eu acho que eu não consigo compartilhar, não, que não sou eu, né? Não. Deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo sim. WhatsApp. Aqui está. Compartilhar. Então tem aí, ó. A importância do entendimento da grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus 28:19 está fazendo a gente entender qual é esse entendimento, o que a gente precisa entender sobre a grande comissão. Entendendo o propósito da grande comissão, a gente vai ver nessas lições, as barreiras que a grande comissão precisa vencer, e esta é a nossa maior tarefa da atualidade. É urgente. Pregar a missão é urgente. Deixa eu ver como é que eu faço para parar aqui. Esqueci. Interromper o compartilhamento. Aqui. Amém? Onde eu parei? Questão cultural. O ID de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa.
Então, assim, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é um grande desafio. Você já imaginou a pessoa que vai pregar o evangelho na Índia? Ela corre risco de vida. Você já pensou uma pessoa que vai pregar o evangelho lá na Rússia? Você já parou para pensar uma pessoa que vai pregar o evangelho na Indonésia, na Índia, que tem, se não me engano, acho que mais de 10 mil deuses? Já pensou como é que é o desafio desse povo? E tem gente que vai, porque Deus mandou. Tem gente fazendo um mandamento. Tem gente obedecendo. E tem gente dando a vida por isso. Então, oremos por todos os missionários, né? Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se, por um lado, a cultura é rica em beleza e em bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Tem culturas, tem alguns países que faz parte da cultura o sacrifício humano, o flagelamento, é, o corte de partes do corpo, é cultural. Eu vi há muito tempo atrás que era uma cultura africana, as mulheres, algumas mulheres que eram como é que eu vou dizer? Homenageadas a um deus, elas têm os mamilos cortados. Imagina você dizer e pregar para um povo desse o evangelho e dizer que não precisa nada disso para que Deus receba. E aí nós estamos falando assim de séculos e séculos de tradição cultural. Então, portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além das nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. 3. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos, e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida. Já a etnia é um povo culturalmente definido, como uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho não onde Cristo foi anunciado. Você quer um exemplo de missões? A nossa querida e amada Rafinha. Ela está lá fazendo missões. Ela está lá trabalhando para Cristo, ela está lá aprendendo. Ela está em outro país, em outra cultura. Aliás, ali é um grande exemplo de missão transcultural, porque há povos ali de várias línguas, várias etnias, todos reunidos com um propósito, o ID. Grande isso, né? E você já parou para pensar no privilégio que foi a gente ter uma pessoa no nosso meio que foi escolhida por Deus para fazer isso lá? Que bênção que é isso? 4. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. A nossa menina era cheia do Espírito Santo? Está lá em Londres? Glória a Deus, né? Olha como a palavra de Deus é rica e é grande, né? Olha como ele faz a gente reconhecer as pessoas que têm o Espírito Santo, são cheias do Espírito Santo. Então, assim, essa grande comissão que está dizendo aqui, que são pessoas que estão saindo para evangelizar, são pessoas que estão fazendo o ID de Deus. Elas precisam ser cheias do Espírito Santo. Aliás, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Pois é ele que convence a pessoa do pecado. Irmão, você pode pregar, e falar, e falar, e falar, e falar. Se não tiver o Espírito Santo no meio, a pessoa não se convence do pecado, irmão. Não se convence. Se a pessoa também não abrir espaço para o Espírito Santo, se a pessoa também não abrir espaço, perdão, não abrir espaço para o Espírito Santo trabalhar, se a pessoa não tiver disposta a abrir a mente para entender,
Fala, amigo, abre a mente um pouquinho só. Deixa só Deus entrar um pouquinho. Abre um pedacinho de Espírito Santo para ele entrar. Vai ser o suficiente para mudar alguma coisa dentro da sua vida. E aí depois vai mudando, 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 mudando. E vai mudando até hoje. Porque eu estou... cada dia eu estou aprendendo um pouco mais com Cristo. Então, é ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador. Lembra que eu falei que entra por um pedacinho, acabei de falar? Ele vai regenerando. Ele pega imagina assim, um corpo em decomposição. O Espírito Santo ele vai entrando e vai refazendo as células, vai curando, vai libertando, você vai as células das superficiais elas vão descamando, a pele morta vai saindo e vão surgindo novas células. Assim é o Espírito Santo. Ele vai regenerando espiritualmente a pessoa. Nesse sentido, opa, peraí. É isso, é ele, o Espírito Santo, que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. 1. Proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Em palavras e ações. Não é só pregar. Tem que ter atitude. Discipular, 2. Discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Irmão, olha a importância disso aqui. Você proclamar o evangelho a toda criatura em palavras e ações. Mas se você proclamar e não discipular, você vai ter uma pessoa apóstata da fé. Você vai ter uma pessoa que vai desviar no meio do caminho. Precisa ter discipulado, precisa ter ensinos, precisa, principalmente para os novos convertidos, tornando os fiéis seguidores de Cristo. 3. Integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Engraçado porque na nossa igreja a gente tem membros que, logo quando foram recém-convertidos, né, houve um acompanhamento dos irmãos. E aí, como é que você está? Você não veio na igreja hoje? Você não veio na igreja na quinta, no domingo? Como é que você está? Está tudo bem com você? Não está? Vamos orar. Né? Acompanhar a vida dos convertidos. Isso faz parte do fortalecimento. Arão e Ur, mesmo sabendo que Moisés era cheio do Espírito Santo, era cheio do poder de Deus e tinha uma intimidade, um relacionamento enorme com Deus, eles também apoiaram. Eles foram aqueles que sustentaram o braço direito e esquerdo. E graças a ele, uma batalha de centenas de pessoas foi vencida. Então, ninguém nessa vida consegue fazer isso, vencer esse mundo sozinho. Então, existe aí integrá-los espiritualmente e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça do conhecimento, por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Quem são os santos? Os nós. Amém? Bom, deixa eu ver aqui, tem uma outra imagem, que é a igreja e sua missão. Já peguei aqui o jeito de novo, fica mais fácil de aqui. A igreja e sua missão. A igreja existe para evangelizar. A igreja é ordenada a evangelizar. A igreja se realiza evangelizando. E a igreja só pode continuar a existir se evangelizar. Então, aqui nós estamos falando de evangelizar, 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 evangelizar. Amém? A grande comissão é um chamado para anunciar o evangelho a cada criatura e em qualquer lugar. Missões transculturais. Gente, ninguém fala alguma coisa aqui, eu vou tomar uma água agora. Missões transculturais. Vou interromper vocês aí. Estão falando demais. Compartilhar.
Missões transculturais. Missões transculturais é transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode restringir-se a uma só cultura, mas tem alcance abrangente em todos os quadrantes da Terra, onde quer que haja uma etnia que ainda não tenha ouvido a palavra de Deus. A gente falou aqui de um rapaz que ficou 40 anos na China pregando o Evangelho. Isso é transcultural. Isso é uma missão transcultural. O conceito de missão transcultural significa assim, o prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento, para além de, através de, trans. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, como a gente viu. Onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas, tem que estar lá essa missão. A visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Aqui eu vou abrir um parênteses, que me fez lembrar de uma coisa. Aqui. É transcultural, não é? Vocês lembram quando Jesus foi lá no poço e estava a mulher samaritana? A cultura deles, naquela época, dizia que um judeu não poderia falar com um samaritano. E Jesus estava onde? Jesus foi sozinho num lugar que tinha uma mulher samaritana para falar com ela, para anunciar a missão dele. E isso foi totalmente transcultural, isso foi totalmente novo. Inclusive, quem assistiu The Chosen vai ver tem uma cena lá que fala, mas mestre, você está falando com ela? Né? A gente não fala com esse povo. Então, Jesus veio para mostrar que, a partir do Novo Testamento, a partir dali, era uma nova missão, é um id, é transcultural. Os samaritanos, ele foi pregar para os samaritanos. Ele pregou, você quer um outro exemplo de transcultura? Ele pregou para cobradores de impostos. Ele falou para ladrões. Né? Ele falou para pessoas que tinham o hábito, tinha uma outra cultura de olho por olho, dente por dente. Era cultura. Era uma cultura, quer ver um exemplo de transcultura que Jesus também fez? Foi na hora de a mulher ser apedrejada por ser adúltera. Era uma cultura, era uma lei, era uma tradição naquela época. Jesus foi de encontro a isso e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Transcultural. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Irmão, olha que coisa interessante. Deus escolheu a igreja para fazer essa missão. Deus não escolheu grandes empresários, Deus não escolheu grandes indústrias, Deus escolheu a igreja dele para fazer essa missão. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Ou seja, não só transcultural, mas também transnações, né? Não sei como é que eu falo isso, mas enfim, internações, né? Bom, fugiu a palavra aqui, gente, desculpa, eu ia falar alguma coisa, mas era quando passa independente da nação, ele vai atingir, a palavra tem que ser atingida. Barreiras nas missões transculturais. Quais são essas barreiras, né? Há barreiras complexas para a evangelização do mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos, barreiras geográficas, novas nações, novas culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes, hábitos, essa aqui a gente falou bastante,
Barreiras econômicas, diferenças de moeda, comércio. Quer ver um outro exemplo que me fez me lembrar aqui sobre diferenças de moeda e comércio? Quando Jesus vai lá e derruba, entra no templo e está lá os cambistas lá, que trocavam as moedas, né, os valores das moedas. Jesus sai derrubando todas as mesas de cambistas, moedas e tudo mais pelo chão. Então, é um outro exemplo de mudança de cultura, porque era a cultura deles ir lá, pegar uma moeda e trocar pela moeda do templo, para poder fazer as ofertas, né? Aliás, para poder comprar os animais de sacrifício e fazer as ofertas. Então, barreiras econômicas, diferenças de moeda, comércio, barreiras linguísticas, as línguas nativas e barreiras religiosas. Islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, tudo isso que a gente viu naqueles livrinhos anteriores. Então, os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Eita glória! Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. E não é só transcultural, não é só transreligioso, não é só isso. Ela também ultrapassa a fronteira dos séculos, dos anos. 2023 anos se passaram, 2000 anos se passaram, e a mensagem continua a ser pregada. Glória a Deus, as portas do inferno não têm prevalecido sobre sobre a igreja, e ela continua pregando. E vamos continuar até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Amém? Onde eu parei? Visão global do Evangelho no mundo. Em Mateus 28, 18, 20, tem um mapa aqui, eu vou mostrar isso aqui, eu tenho que mostrar. É um mapa aqui da evangelização. Isso é muito legal. Depois eu vou pôr no grupo para vocês darem uma olhada, tá? Compartilhar. WhatsApp. Bom, a visão global da grande comissão. Então, assim, referências. ênfase. Mateus dava ênfase, 28, 18, dava ênfase ao propósito de missões. Marcos dava ênfase ao modo de fazer missões. Lucas dava ênfase à mensagem de missões. E João dava ênfase à motivação e o exemplo de missões. E lá em Atos, já dava um ênfase à autoridade de Jesus. Vocês conseguem ver isso aí direitinho ou tá ruim? Deixa eu ver aqui. Acho que tá pequeno, né, gente? Dá para ver, Cris. É que eu pus na televisão aqui, dá para ver. Mas no celular então, acho que fica pequeno. então beleza. Mas mesmo assim eu vou tentar ler para vocês que vale a pena. O objetivo em Mateus era fazer discípulos. O objetivo em Marcos era pregar, anunciar. O objetivo em Lucas era pregar e testemunhar. Em João não temos a participação. Em Atos, o objetivo era ser testemunha. Em Mateus, a capacitação em Mateus era a presença de Cristo. Em Lucas, a promessa do Pai. Em João, a capacitação do Espírito Santo. E em Atos, a autoridade do Espírito Santo. A extensão em Marcos era para todas as nações. Em Mateus, todas as nações. Em Marcos, todo o mundo e toda a criatura. Olha que interessante isso, gente. Em Lucas, todas as nações. Em Atos, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, até o Cocaia, como diz o nosso pastor, né? Então, a mensagem em Mateus era guardar o que Cristo ordenou. Em Marcos era o evangelho. Em Lucas, o arrependimento para a remissão dos pecados. E em Atos, o testemunho da obra de Jesus. A credencial em Mateus era a autoridade universal de Cristo. A credencial em Marcos era o nome de Jesus operando os sinais. Em Lucas, o nome de Jesus. Em João, ser enviado por Cristo tal como ele foi enviado pelo Pai.
Interessante você ir acompanhando a evolução dessa visão global da grande comissão de evangelística, né? Em Mateus, Marcos, Lucas, João e em Atos. Você entende a importância de Cristo, não só como para nos salvar, mas também para nos ensinar a pregar a palavra dele? Você entende a importância dos evangelhos nisso? Por isso que chama evangelizar, né? Então, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 e 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as escrituras demanda tempo. Quantas vezes uma pessoa falou do evangelho para você antes de você se converter? Quanto tempo demorou? Desde a primeira vez que falaram com você sobre o amor de Cristo, até você se converter. Eu lembro que durou bastante tempo na minha vida. Por outro lado, em Marcos, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo que atua na formação permanente do novo convertido. Então, ou seja, além de proclamar o Evangelho, ela também atua na formação permanente do novo convertido. Isso que nós estamos fazendo aqui é atuando na formação permanente dos novos convertidos. E quem pode julgar o tempo de um novo convertido? 7 anos ainda é novo? 6 meses é novo? 6 horas? 1 ano é novo? 10 anos é novo? Quem sabe? Tem gente que está há 20 anos no Evangelho e ainda se considera novo no Evangelho. Porque ainda sabe que quanto mais sabe, menos sabe. Mais ele tem para aprender. Então, assim, essa evangelização é uma formação, é necessário para a formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Então, evangelização e discipulado. É a continuação. Eu arrisco dizer que o discipulado é a continuação da evangelização. A pessoa já é evangelizada e você vai fazendo o discipulado. 2. Arrependimento e capacitação do espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas, no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, a toda a criatura, até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Sinopse 3. A proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado e o arrependimento e capacitação do Espírito Santo. A disciplina cristã, isso não está escrito aí, mas para vocês entenderem, a disciplina cristã é um ideal bíblico para o qual todo cristão é chamado. Ele está implicado na vida exemplar de Cristo e em seu chamado, sigam-me. Olha isso. O que Jesus fez aqui na Terra? Foi pregar o Evangelho, foi falar do amor de Deus, foi falar do amor dele e falar da misericórdia, da graça. E quando ele diz, siga-me, o que ele está pedindo para você fazer? Só ir atrás dele? Não, siga-me, siga os meus exemplos, siga as minhas palavras, siga os meus mandamentos, siga o meu pensar, siga o meu agir, siga-me, seja um seguidor, seja como eu. O siga-me não é só simplesmente me tornei cristão. Não, é siga-me em tudo que Jesus fazia. Responsabilidade, né? Grande, né? Conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos nesse mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino
nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentes por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. E aqui está dizendo assim, a respeito do que estamos fazendo para que a água viva sacie a sede. Se você não está, imagina uma bacia de água. Se você não está entornando, emborcando esse vaso, essa bacia, essa água não vai atingir outras pessoas. Se você está acumulando conhecimento de tudo isso que a gente faz aqui na escola bíblica, na Igreja de Cristo, você está retendo a água da vida. Lembra que eu falei que existe consequências, como existe bênçãos e promessas para quem prega o evangelho, para quem faz o ID, também existe consequências para aquele que retém. Fala do amor de Cristo. Começa falando para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, mesmo que eles já sejam convertidos. Falar sobre o amor de Cristo, falar sobre o evangelho, isso nos faz crescer espiritualmente. Isso nos faz crescer na graça e no conhecimento. E também nos treina para quando chegar a hora de você falar para alguém que não conhece. Amém? Guardemos, então, esse ID, guardemos a palavra no nosso coração para não pecar, como diz a palavra. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar, mas também guardei a palavra no meu coração para poder também falar sobre ela, para poder vivenciar a palavra. E para que os meus, não só os meus atos, mas as minhas ações e o meu agir sejam testemunhas daquilo que o Evangelho prega e precisa pregar. Uma forma de pregar o Evangelho também é a sua conduta de vida. É o jeito como você vive em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Perguntas, participações? Obrigado, até logo. Amém, Cris. Só um comentário rápido, às vezes a pessoa pode estar se perguntando, mas como que eu vou pregar e falar, né, assim, da palavra do Senhor, alguma coisa assim. É simples, quando você pensa que no seu cotidiano tem Jesus, tem a palavra, você tem uma vida de oração, né, ou as coisas que acontecem conosco, onde Deus ou conversa, opera, o Espírito Santo fala conosco, a gente começa a conversar com as pessoas do cotidiano nosso, não tem como não envolver Deus. Falar que Deus fez alguma coisa, que Deus, através do Espírito Santo, que Deus curou, que Deus salvou, que Deus fez algo na nossa vida. Então, quando você está conversando sobre o seu cotidiano, é só você começar a falar o que Deus fez na sua vida, né? Aí começa o assunto para você, a pessoa também dar entrada para você começar a evangelizar ela também, para ela querer conhecer esse Deus que tem na nossa vida, que muda todas as coisas que faz, né? Nós somos dependentes dele, né? Então, assim, tem muita gente que se pergunta, até eu já me perguntei, mas como que eu vou abordar tal pessoa? Né? É simples, é só começar a conversar da vida, das situações aí, não tem como não falar de Deus, né? Em tudo que está acontecendo, né? Inclusive na nossa vida. E é importante isso daí. Amém. Glória a Deus. Eu acho que uma forma que você pode começar falando é o que Deus fez na sua vida. As coisas que ele faz na sua vida, que ele faz, fez e ainda vai fazer na sua vida. É o testemunho, né? Nosso É, testemunho. um testemunho de que, olha, se você quer começar a falar de Deus, eu faço muito isso, eu conto muito sobre o que Deus fez na minha vida, quem eu era e quem eu sou hoje. Isso É, faz as pessoas falarem assim, eu não acredito, você era assim? Eu falei, era. Você fazia isso? Fazia. Sabe quem me mudou? Foi Jesus Cristo. É Ele que tem esse poder. É o Espírito Santo que tem o poder. O Espírito Santo me convenceu do meu pecado. E essa eu acho que é uma das melhores formas de você começar a evangelizar. Falar daquilo que Deus fez na sua vida. Eu bebia, eu fumava, eu dormia tarde, eu tinha dia que eu nem voltava para casa. Ah, e Deus mudou tudo isso. Ainda, além de mudar a minha história, ainda me deu um milagre, me é deu uma verdade, família. Né? São formas de você pregar o evangelho. é Amém? verdade. Amém. Então é isso, meus amigos. Finalizamos a nossa primeira aula da grande missão, a grande comissão, e nós vamos falar bastante a respeito de missões. Amém? Amém.
Uma semana abençoada para todos. Amanhã nos vemos no culto. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite, gente. A paz, A Deus mão do Doni é abençoe. grande pra mim. Até amanhã, gente. Olha, dá